pessoal, professora Elida Bogé aqui, professora de Biologia, mais uma vez aqui com vocês, nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação, tá? No nosso cursinho aqui pré-vestibular, preparatório para o vestibular do PAS, né, o EMA, e para o Enem, né? Não esqueçam que as questões que a gente discute aqui estão disponíveis no link, tá? Estudem, revisem e vamos dar continuidade aqui à resolução das nossas questões, agora na questão 40, né, do PAS 2015, que fala assim: para responder à próxima questão, analise o esquema que mostra uma população de gafanhotos submetida a determinado inseticida por um período prolongado. Então, tem uma população, né, submetida aí a um agrotóxico, a um inseticida, né, por um período longo. Então, a gente está observando aí o esquema. Bom, quanto ao processo de seleção, é possível afirmar, após o uso de inseticida, que a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos, representados pela cor clara, em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários. Então, a pergunta está focada no processo de seleção que esse inseticida vai promover, tá, na população. Embora a questão esteja falando de seleção natural, né, a gente não pode desconsiderar, porque isso é importante para outras provas, que essa seleção ela está sendo provocada artificialmente nessa população, tá? Por meio do inseticida. Então, esse inseticida está mexendo na quantidade aqui de claros em relação a escuros, né, e vice-versa, tá? E aí é que a questão A está dizendo assim, ó, favorece os indivíduos com fenótipos extremos, ou seja, representado pela cor clara. Será que está favorecendo a eles? Porque ao longo do tempo, eles fizeram foi diminuir, né? A quantidade dos gafanhotos de cor clara diminuíram. Então, isso não é um favorecimento, né? Em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários, né? Então, essa alternativa aqui não procede. A seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos, representados pela cor clara, da variação normal, representados pela cor escura da população. Então, mais uma vez, está dizendo que os indivíduos da coloração clara estão sendo favorecidos, e a gente está vendo que não é o caso. Letra C. A seleção natural age de forma aleatória, favorecendo os insetos sensíveis, representados pela cor clara, e os resistentes, representados pela cor escura, ao acaso. Então, mais uma vez, está dizendo que está favorecendo os insetos da cor clara. E a seleção está agindo de forma aleatória, né, alterando a população. E, na verdade, os inseticidas eles estão mexendo na população no sentido de desfavorecer, né, o grupo de coloração clara. Então, mais uma vez, a letra C também, né, a seleção natural elimina os indivíduos muito diferentes da média, representados pela cor escura, com características extremas, o que favorece os indivíduos com fenótipos intermediários, né? Então, aqui também a gente não tem como observar, a gente não tem como observar um favorecimento de indivíduos com coloração intermediária, né? Na verdade, a gente está observando bem que quem está sendo favorecido ali é o grupo de coloração escura, que apresenta uma mutação. Provavelmente essa mutação, ela é no DNA, né? Como a gente está vendo ali, ó, tá indicado. Então, essa mutação está conferindo a esse grupo, né, a esse subgrupo da população, uma característica de resistência, né, ao inseticida. Então, a seleção natural favorece os insetos resistentes, representados pela cor escura, visto que eles sobrevivem e podem reproduzir. Os insetos sensíveis, representados pela cor clara, têm sua população diminuída. Isso sim a gente conseguiu observar na ilustração. Questão 41, PAS 2014.
Diz assim: o ar que respiramos torna-se cada vez mais rarefeito à medida que aumentamos a altitude, né? Pessoas que se deslocam para cidades com altitudes mais elevadas podem apresentar distúrbios como dores de cabeça, tontura e sangramento nasal em virtude da baixa oferta de O2. Então, à medida que a gente vai ganhando altitude, a quantidade do gás que a gente precisa para sobreviver, que é o oxigênio, vai diminuindo. Para a realização de uma partida de futebol, a seleção do Brasil e a seleção da Bolívia, na cidade de La Paz, situada a 3.660 metros acima do nível do mar, os jogadores brasileiros necessitam de um período de adaptação na cidade boliviana com o objetivo de obter um melhor rendimento em campo. Então, os jogadores brasileiros que estão acostumados numa altitude menor, né, mais ao nível do mar, não o metabolismo deles não está acostumado a esse ar rarefeito, né? Essa adaptação gerou no organismo dos jogadores o aumento da produção de letra A, linfócitos, letra B, leucócitos, né? Então, a gente está mexendo aqui na imunidade. Letra C, plaquetas. Letra D, hemácias, né? Então, são todos ou células do sangue ou elementos figurados, né? E letra D, hemácias, e letra E, monócitos, né? Então, o que aumenta quando os jogadores brasileiros vão lá para cima se adaptar? O que aumenta no corpo deles? Vamos direto aqui para a resposta, as hemácias. Então, mais hemácias para interagirem com o oxigênio, né? O gás está rarefeito, o oxigênio está rarefeito. Então, o organismo ele precisa adaptar, né, o seu metabolismo para poder captar mais oxigênio, né, o máximo de oxigênio que puder e fazer o organismo funcionar, né? E quem que faz essa interação com o oxigênio? As hemácias, certo? Então, a resposta certa, né, letra D, hemácias, que vai favorecer essa adaptação dos nossos jogadores lá na Bolívia. Questão 42, PAS 2014. A maioria dos protozoários são unicelulares, podendo ou não apresentar coloração, mas existem também os coloniais e os multicelulares. Algumas espécies são capazes de viver em simbiose, outras são parasitos. Sua reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada. São encontrados em água doce e água salgada. São autótrofos e heterótrofos. E ainda há aqueles que obtêm alimentos das duas formas. Então, é uma descrição aqui dos protozoários, né? Que você vê que tem uma plasticidade muito grande. O texto acima mostra a diversidade de características dos organismos que compõem o reino protista. Diferentemente dos demais reinos, em que os organismos são originários de uma mesma espécie ancestral, os protistas englobam seres de distintas linhagens evolutivas. Então, isso faz com que eles tenham essa plasticidade, certo? Por isso, são considerados. Ora, ele está dizendo aqui, né, a própria questão está dizendo que, diferentemente dos demais reinos, em que os organismos são originários de uma mesma espécie ancestral, os protistas englobam seres de distintas linhagens evolutivas. Seres de distintas linhagens evolutivas, acho que essa é a expressão que já ajuda a resolver a questão, tá? Vou até aqui, ó, passar direto para a resposta, porque está muito na cara. Eles não podem ser monofiléticos, né? O que a questão está dizendo? Que eles vêm de distintas linhagens evolutivas. Eles não vão ser monogaméticos, isso aqui nem está em discussão, né? Se é a gente não está falando de gameta, né? Paragaméticos, mesma coisa. Onde é que gameta entrou nessa história aqui? Poligaméticos, mesma coisa. Polifiléticos, aí sim. Aí esse polifilético tem tudo a ver com essa parte da descrição que fala das linhagens, das várias linhagens evolutivas dos protistas. Então, letra E responde a questão 42.
Questão 43, PAS 2013. O impacto da atividade humana sobre o ambiente vem sendo amplamente discutido e, hoje, já é consenso a dependência dos recursos naturais para a nossa sobrevivência. Neste contexto, a problemática do lixo é urgente pela demanda crescente de volume de resíduos destinados de forma inadequada nos lixões e aterros sanitários e as consequências geradas à saúde. Soluções mais efetivas para esses problemas devem proporcionar uma mudança de hábito que implica em diminuir a produção de resíduos, utilizar o máximo possível um mesmo objeto, assim como reaproveitar os materiais. O modelo de desenvolvimento sustentável preconiza o manejo dos recursos naturais de modo a promover o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, a conservação do meio ambiente. Acerca do lixo, a recomendação e a aplicação do conceito dos 3 R's, que determina, respectivamente, aí a gente tem que ver lá o que ele estava falando, ó, em termos de o que a gente pode fazer, tá, para contribuir com essa diminuição da produção de lixo, né, ou de resíduos, que seja, né. Então, quando ele fala soluções mais efetivas para esses problemas, deve proporcionar uma mudança de hábitos, que implica em diminuir, né, a produção de resíduos, ou seja, reduzir, utilizar o máximo possível o mesmo objeto, ou seja, reutilizar, né, reduzir, reutilizar, assim como reaproveitar os animais, os materiais, os animais não, gente, pelo amor de Deus, os materiais, né? Então, ele está falando aqui desse conceito de 3 R's. E aí eu quero só trazer uma observação para vocês que, embora essa questão esteja falando em 3 R's, né, porque ela é uma questão do ano de 2013, hoje se fala em 7 R's, né? Então tem mais R's aí. A gente vai chegar aqui na resposta, que é reduzir, reutilizar e reciclar, né? Então lembra que ele fala de diminuir, de utilizar o máximo, né? E reaproveitar. Então quando ele fala de diminuir é reduzir, aproveitar ao máximo, reutilizar, e reaproveitar é fazer a reciclagem do material, ok. São 3 comportamentos, né, que a gente pode adotar, que já favorecem essa melhoria, né, de descarte de resíduo, né. Mas hoje em dia, a gente já tem mais 4 R's aí, que eu sugiro que vocês pesquisem, porque é o que se fala na atualidade, é o que pode cair nessas provas mais atuais aí, Enem, PAS, tá? Quais são esses outros 4 R's que hoje são falados quando se pensa em resíduos sólidos, tá? Então, para esta questão, nós temos reduzir, reutilizar e reciclar, a letra B. E aí a gente segue em frente aqui para a questão 44, né, PAS 2013, que diz assim: em uma aula experimental, um aluno do curso de Ciências Biológicas constatou aqui, né, 5 organismos analisados, apresentando as seguintes características, né? Então, dupliquei aqui a tabela, né, mostrando esses organismos, né, esses 5 que foram analisados e observados segundo as suas características de existência de carioteca ou não, né? Então, foi observado o núcleo desses indivíduos, desses organismos, a existência ou não de parede celular, o tipo de nutrição, o número de células e como é que é a existência ou não, né, de tecidos nesses organismos. Então, a gente está vendo aqui, ó, o organismo A, né, possui núcleo individualizado com carioteca, parede celular. A nutrição desse organismo é heterotrófica. Quanto ao número de células, é um indivíduo pluricelular
e apresenta tecido, né? Então, essa coluna toda fala do organismo A. Assim como o organismo B também tem a sua coluna trazendo a sua descrição. O organismo B ele já não tem carioteca. A maioria tem parede celular, não todos, portanto. Tem nutrição autotrófica e heterotrófica também, né? Alguns de um jeito, alguns de outro. É unicelular, não forma tecido. O organismo C tem carioteca, alguns representantes possuem parede celular, a nutrição é autotrófica e heterotrófica também, alguns de um jeito, outros do outro jeito. Quanto ao número de células, tem organismos uni e pluricelular, também não forma tecido, né? O organismo D tem carioteca, tem parede celular, nutrição heterotrófica, alguns uni, outros pluricelular, e também não forma tecido, né? E o organismo E tem carioteca, tem parede celular, se nutre de forma autotrófica, quanto ao número de células, é pluricelular e forma tecidos, né? Então, com base na classificação mais recente de reinos, sugerida pelas norte-americanas, aí vocês vão, cada um vai ler de um jeito, tá? Eu vou ler aqui Carlena Schurz, tá? E aí, se vocês disserem assim, não, tá errado, aí vocês leem aí em casa, tá? Vai estar certo, porque a gente não, né, sabe como é que pronuncia isso. Lin também, então, as duas pesquisadoras aí americanas, que vocês vão descobrir aí o nome pra gente. Os organismos analisados, A, B, C, D e E, nesta ordem, pertencem aos seguintes reinos. Aí, gente, a questão aqui é olhar para cada coluna e identificar as características relacionadas ao reino, né? Então, a gente vem aqui, ó, o organismo A é o do reino animal, o B, monera, o C, protista, o D, fungo e o E, planta. Vamos lá. Do reino animal, né? Ó, o fato de ter carioteca, o fato de não ter parede celular, certo? A nutrição ser heterotrófica. Então, isso tudo caracteriza muito os animais, né? O reino animal. Pluricelular, forma tecido, então isso é do reino animal, característico do reino animal. Vamos lá para o outro extremo, ó, na coluna E, as plantas, vamos ver. Tem carioteca, parede celular, as células das plantas têm parede celular, nutrição autotrófica, isso é muito das plantas também, né? Pluricelular, forma tecido. Então, caracterizou o reino das plantas, tá? Então, a letra A é a que responde aí essa caracterização, né? Então, é importante vocês estudarem essas características que diagnosticam os reinos, tá bom? Então, é isso, tá? Eu quero finalizar aqui sempre lembrando que vocês devem revisar, estudar, de olho no link, né, que está aqui embaixo. Esse material está disponível. Estudem e até a próxima.